Vamos então hoje falar de tolerância. Porém, quero só chamar a atenção para o facto de, neste trabalho, aparecerem duas formas de grafia diferentes. Uma com base no acordo ortográfico de 1990, que uma autora de que me socorri utiliza, e achei por bem que devia respeitar a sua forma de escrever. E também, depois, há o português com base no acordo ortográfico de 1945, que é aquele que eu utilizo. Mas falando de tolerância, podemos verificar que tolerância é aceitar, suportar, dar aos outros a liberdade de expressarem opiniões diferentes das nossas e de agirem em conformidade com o seu pensamento. Jamais podemos ser tolerantes se não estivermos dispostos a praticar a humildade. A família é a grande escola para aprender a prática da tolerância. Todos nós sabemos que reencarnamos naquela família que nos é mais apta ao nosso progresso moral e intelectual. Naquela família com quem vamos limar as arestas das nossas imperfeições. Muitas vezes situações que vêm já do passado e que nós temos necessidade precisamente de limar. Depois também a família é o sustentáculo da própria estrutura do indivíduo. E, enfim, é através deste ambiente familiar que construímos o nosso futuro. E assim temos também, no livro Busca Acharás, um tema que achei muito curioso, que é precisamente escola. E nos diz o seguinte: a terra que te acolhe é uma escola de Deus. O grupo em que nasceste é o núcleo de lições. O parente difícil é matéria de ensino. Desgostos são problemas e as provações são aulas. As mudanças e as crises são épocas de exame. Ama, trabalha, serve e aprende com Deus. Precisamente uma comunicação do Espírito Emmanuel a Chico Xavier. E no mesmo livro, com o título Em Nosso Auxílio, diz-nos o seguinte: compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades como paciência. Controle as próprias emoções de modo a falar sem ferir. Muitas vezes nós acabamos por, quase impensadamente, proferirmos palavras que depois acabam por ferir. A nossa intenção não era essa, mas muitas vezes porque não atentamos naquilo que íamos dizer, acabamos por ferir e depois arrependemos. Mas palavra que sai da nossa boca não pode regressar. Não abrigues rancor em momento algum. Estime as pessoas como são, sem exigir que elas se façam a seu modo. Cada um tem a sua maneira de ser. Eu tenho de respeitar a maneira de ser do outro e ele deverá respeitar a minha maneira de ser. Não nos podemos modificar, não podemos tomar o feitio do outro como sendo nosso. Cada um de nós tem a sua própria identidade e não podemos fingir aquilo que não somos. Em qualquer tempo, conserve a certeza de que o bem aos outros conforme as leis de Deus será sempre o melhor que você fará e auxilia a você mesmo. Este texto é do Espírito André Luiz para Chico Xavier. E Joana Simão Valério, uma psicóloga, diz-nos o seguinte: podemos entender a tolerância como a aceitação e o respeito pela diferença, bem como o entendimento de que todos os indivíduos são livres para se expressar e viver de acordo com as suas crenças e convicções. Neste sentido, a tolerância implica também um compromisso ativo de luta pelos direitos fundamentais do ser humano. E continua: as pessoas com fraca tolerância às diferenças apresentam uma maior rigidez mental, têm dificuldade em aceitar perspectivas diferentes de sua
já que estas poderão ser vividas como ameaçadoras à sua identidade e geradoras de ansiedade. Poderão apresentar uma maior dificuldade em lidar com situações de frustração e contrariedade, adotando assim comportamentos mais reativos e reivindicativos, pois acreditam que a sua opinião é a única que é válida, desvalorizando e desprezando a do outro. Isto é-nos dito pela Joana Simão Valério, especialista em Psicologia da Saúde e da Educação. E o livro Candeias na Noite Escura, de Hermínio Correia de Miranda, diz-nos que tolerar é uma atitude consciente humana sem restrições, compreensiva, livre de ironias, como também de indiferenças. A tolerância exige equilíbrio emocional, convicção firme, mas não inflexível, certeza dos seus pontos de vista, mas não intransigência. Ser inflexível e intransigente leva-nos a uma possível discussão sem sentido, criamos dois monólogos, cada um de nós depois, como discordamos, cada um de nós fala mais alto e acabamos por não nos entendermos, não nos ouvirmos ao outro. Cada um fala alto e o outro fala ainda mais alto e acabamos por não nos entendermos. Quando é assim, o melhor é um de nós silenciar-se e deixar passar o tempo, passados uns dias, se for necessário, porque muitas vezes há situações que surgem na vida que são de tal forma vazias de conteúdo que nem vale a pena voltar a tocar nelas. Mas se por acaso acharmos que é algo que devemos falar, deixamos decorrer alguns dias e depois então falar, se for necessário, abordar o assunto, mas mais tarde, com respeito e tentando esclarecer a situação. E do mesmo livro, diz-nos também o seguinte: se os espíritos superiores que nos ajudam em nossas tarefas e nos assistem fossem assumir atitudes intolerantes quanto à nossa ignorância, então ficaríamos entregues à nossa própria sorte. Qualquer que seja, porém, o desenvolvimento da criatura inteligente, ela precisa olhar com tolerância aqueles de nós que ainda não alcançamos o seu nível. A intolerância nasce do orgulho, nós sabemos isso, de quem se julga superior ao outro. A tolerância decorre da diversidade. Se nós fôssemos todos iguais, certamente que não era necessário sermos tolerantes, porque todos tínhamos a mesma forma de pensar, enfim, agimos sempre da mesma forma. A tolerância decorre precisamente da necessidade de nos entendermos pela nossa diversidade. Sem diversidade, não há necessidade de tolerância para com aqueles que são diferentes de nós. Mas tolerar não é concordar. Nós podemos tolerar muitas coisas com as quais não concordamos. Precisamos é de ter mente aberta para poder tolerar algumas situações. E, se possível, depois falar com aquela pessoa que praticou algo com que nós não concordamos e trocarmos impressões, desde que não haja intransigência de parte a parte. E Gandhi diz-nos precisamente o seguinte: tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. Mas tolerar não significa que se aceite o que se tolera. Esta imagem apresenta-nos aquilo que poderia ser considerado uma aproximação entre vários credos. Não digo religiões, porque sabemos que o budismo não é religião. Por isso temos aqui representado o cristianismo, ou mais propriamente o catolicismo, temos depois o budismo, temos os islâmicos representados através do Mashwara, uma espécie de terço
que utilizam nas suas orações, e depois temos aqui o Menorá, que é o símbolo do judaísmo. No entanto, não obstante esta aproximação aparente de vários credos, continua a existir muitos focos de intolerância, principalmente intolerância religiosa. E nós sabemos que têm existido imensos conflitos a nível do Médio Oriente, também na África, e alguns focos, embora não tão frequentes, na Europa. Para além da intolerância religiosa, temos também o racismo. E o racismo não é apenas pela cor, há também o racismo pelo domínio do poder económico, do estatuto social sobre o outro. E muitas vezes o racismo também não parte apenas das classes superiores, das classes dominantes, muitas vezes também nasce daqueles que são dominados pela raiva que têm àqueles que dominam. Temos depois a xenofobia, e nós sabemos que portugueses emigraram na década de 60 para a França, procurando uma vida melhor. Também sabemos que ultimamente têm vindo para Portugal cidadãos de outros países na busca também de melhorar a sua condição de vida, porque vêm fazer aquilo que alguns portugueses não querem fazer. Assim como os portugueses iam para a França fazer aquilo que na altura os franceses não gostariam de fazer. É uma questão de economia, uma questão de mercado, e atualmente vivemos num mundo global e o mundo é uma casa única. Nós é que fizemos as divisões administrativas e as divisões políticas. O mundo é só um e nós podíamos eventualmente quebrar esta xenofobia, porque todos nós somos necessários uns aos outros. Mas depois há também a homofobia. Felizmente também começa a esbater-se um pedaço este sentimento de repúdio pela homossexualidade. O amor é algo que une as pessoas e não podemos criticar uma pessoa que ama outra do mesmo sexo e que acabem por fazerem uma vida a dois, terem um relacionamento mais estreito. Há países onde, infelizmente, esta situação não é tolerada e é necessário quebrar barreiras, criar entendimentos para que a situação possa eventualmente ser completamente alterada para melhor. E temos a tal carência de empatia que, infelizmente, continua a ser muito frequente. Todos nós temos, por vezes, situações de não simpatizar com determinada pessoa apenas porque possivelmente não a conhecemos o suficiente, porque o desconhecimento daquilo que é ou de quem é a outra pessoa no seu essência muitas vezes talvez nos levasse a criar um relacionamento mais próximo com essa mesma pessoa. Por isso, muitas vezes a falta de empatia não está no outro, está em nós. Vamos agora falar do povo Rohingya e do seu drama. O povo Rohingya é originário de Bengala. Sabemos que são muçulmanos pelo menos desde o século IX. No entanto, por volta do século XVII, muitos deles foram capturados no seu próprio território, transportados de barco para serem vendidos como escravos no reino de Arracão. Este reino de Arracão mais tarde veio a ser chamado Rakhine e foi integrado na Birmânia. Este povo foi-se multiplicando dentro do reino de Arracão e mais tarde, quando a Inglaterra deu a liberdade, deu a independência às suas colónias, a Índia e o Bangladesh dividiram entre si o reino de Bengala. Os Rohingyas acabaram por
crescerem imenso dentro da Rakhine, porque muitos dos indivíduos que nasceram em Bengala também depois emigraram para Rakhine. No entanto, com a independência das colónias inglesas, a Índia e o Bangladesh dividiram entre si precisamente o território onde os Rakhines nasceram e acabaram por ficar apátridas. O Bangladesh é também, como os rohingyas, são muçulmanos, enquanto que a Índia e Myanmar, o atual Myanmar, que é o antigo Birmânia, são budistas. E os budistas nunca viram com bons olhos, nunca toleraram os rohingyas, que consideravam pessoal menor. Tanto assim que, em 1962, quando a junta militar tomou o poder em então Birmânia, proibiram os rohingyas de poderem estudar mais do que o ensino básico. Não podiam exercer qualquer atividade, qualquer cargo público ou administrativo. Não se podiam ausentar do seu local de residência sem uma autorização superior. A ONU, através da sua página ONU News, de 26 de 9 de 2019, e também no Boletim das Nações Unidas, Regional de Informação para a Europa Ocidental, de 19 de 2 de 2020, denunciaram precisamente as atrocidades que foram praticadas contra o povo rohingya pelos militares da Birmânia. Os rohingyas, perseguidos pelos militares, acabaram por se refugiar precisamente no Bangladesh. Muitos fugiram pelo mar, outros atravessaram os terrenos de Myanmar até chegar precisamente ao Bangladesh. Nestas viagens que fizeram de fuga, muitas pessoas que foram pelo mar acabaram por naufragar. E aqui nesta imagem vemos uma mãe precisamente a beijar um filho que acabou por falecer precisamente porque houve um naufrágio. Eles conseguiram salvar-se, mas a criança, infelizmente, perdeu a vida nesse naufrágio. As perseguições e as violações foram imensas e, nomeadamente, as aldeias onde viviam os rohingyas no Myanmar acabaram por ser incendiadas, reduzidas a cinza. No entanto, enquanto que Myanmar é um regime fechado, atualmente na mão dos militares, mais uma vez, porque desde 1962, de vez em quando aparecem tomadas do poder pelos militares e suspendem os governos eleitos. Desta vez, mais uma vez, se encontram precisamente os militares no governo. Contrariamente a Myanmar, temos uma democracia plena na Europa. Falo, neste caso, de Alemanha. A democracia alemã e o acolhimento de estrangeiros é um exemplo para toda a Europa. Angela Merkel abriu as portas através do programa Porta Aberta a todos aqueles estrangeiros que fugiram do Médio Oriente e de África devido aos conflitos armados. Este acolhimento foi com base no programa Porta Aberta. Também este acolhimento deveu-se precisamente ao governo de Angela Merkel, que está ligada ao partido CDU, que é União Democrática Cristã da Alemanha. No entanto, nem tudo é bom, aliás, nem tudo é tão bem aceito, não obstante ser uma democracia plena, ainda há quem não fique satisfeito. E temos o caso concreto das aulas mistas, que
há uma jovem filha de marroquinos que começou a aparecer em casa com notas de não satisfaz. Os pais ficaram preocupados, foram à escola tentar ver o que se passava e foi-lhes dito que as notas de não satisfaz deviam-se ao facto da jovem não querer frequentar as aulas de natação, alegando que não se sentia à vontade de praticar natação junto de jovens em tronco nu. Foi-lhes dada a possibilidade de vestir um fato de banho completo, que recusou. Foi-lhe dada a possibilidade de vestir a burkini, que é o fato de banho islâmico, também recusou. E, entretanto, o pai acabou por recorrer a tribunal para que a filha pudesse ser dispensada das aulas. O processo foi subindo de instância em instância, cada vez para instâncias mais superiores, até que chegou ao Supremo. E o Supremo veio confirmar tudo aquilo que os tribunais inferiores tinham declarado. Que ela teria de frequentar as aulas, porque as aulas de natação fazem parte do currículo. E as aulas na Alemanha são mistas, pelo que ela teria de frequentar essas mesmas aulas. Aliás, sabemos que uma lei é justa quando é igual para todos. Se houvesse diferença, a lei passaria a ser injusta. No entanto, há um partido que é AfD, Alternativa für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, que quer precisamente não apenas a entrada, quer que não seja vedada a entrada de novos imigrantes para a Alemanha, como pretende expulsar aqueles que estiverem desempregados, que não tiverem meio de vida. No entanto, a Alemanha é, para nós, continua a ser um país extremamente democrático e também sabemos que tolerar não é aceitar a vontade do outro. Até é necessário chegar a um entendimento, mas respeitando as leis de cada país. Mas a tolerância religiosa é também uma outra situação que está a acontecer precisamente na Alemanha. Aliás, a Alemanha sempre foi bastante tolerante, é um país muito democrático, talvez um dos mais democráticos da Europa. E a tolerância religiosa que se verifica na Alemanha levou a que fosse construída um templo que é a House of One, que vai albergar judeus, católicos e muçulmanos. Esta é a maquete, vimos atrás aquilo que será o aspecto exterior do monumento, mas esta é a maquete interior que nos dá uma ideia de como funcionam precisamente os templos. Há uma porta única que dá acesso aos vários templos. Para o lado esquerdo será a mesquita, o templo dos muçulmanos. Em frente será o templo dos católicos. E à direita, precisamente, a judiaria. E se repararmos bem na imagem, tal como a estrela de David tem 6 pontas, também esta sinagoga tem o feitio hexagonal. Está a ser construída em Fischer-Richel. Presume-se que ficará completa este ano. No entanto, é curioso que no livro Ação e Reação, André Luiz, Silas e Hilário foram convidados a visitar o templo da mansão. Este templo é um templo espiritual, claro, e é curioso que também neste templo não há símbolos religiosos, para que não haja a necessidade de isolarem os seres espirituais, porque os seres espirituais têm a possibilidade de se interiorizar num espaço que acharem mais consentâneo com os seus princípios. Ser tolerante é aceitar o que é diferente de nós.
A cultura ocidental reconhece o direito à liberdade de expressão e ao livre pensamento, mas sem atropelos à dignidade e honra do outro, porque não devemos faltar ao respeito do outro, embora muitas vezes o facto de termos direito ao nosso livre pensamento, muitas vezes vamos para além daquilo que nos é permitido, vamos para os excessos, e isso acaba por criar atritos entre as pessoas e lá vem novamente a intolerância. E falando de intolerância, temos aqui uma situação que aconteceu na Indonésia, onde a intolerância sexual é muito reprimida. Temos aqui nesta imagem, vestido de branco, um cavalheiro, e nesta temos outro cavalheiro, que ambos se confessaram homossexuais e terem uma relação de amor entre eles. Como é proibido este relacionamento na Indonésia, foram condenados em novembro, têm sido detidos nessa altura e foram condenados a 80 chicotadas em praça pública. No entanto, pelo facto de terem estado detidos durante 2 meses, a sua pena foi declarada em janeiro reduzida para 77 chicotadas. Na mesma altura, também, outras pessoas foram vítimas de tratamentos de chicotada, condenados também pelo tribunal por terem mantido relações fora do ambiente conjugal, do ambiente familiar, de relacionamentos que não são tolerados na Indonésia. Aqui temos uma situação que manifesta também uma certa tolerância e uma certa aproximação de credos diferentes. Temos nesta imagem o Papa Francisco com 2 elementos da judiaria de Roma, o grande templo de Roma, e o Papa, precisamente neste templo, disse: a violência do homem contra o homem está em contradição com qualquer religião digna desse nome, em particular as 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No entanto, também muito recentemente, foi no dia 6 de março, o Papa Francisco e o grande Ayatollah Ali Sistani, reuniram-se em Najaf, na casa precisamente do Ayatollah, sem a presença de televisões ou de repórteres, para trocarem impressões entre eles. Por isso há também uma certa aproximação que esperemos que outros credos continuem, não apenas com a Igreja Católica, mas também entre si, entre outras confissões religiosas. Praticar a tolerância é ter a consciência da necessidade de evolução, é aceitar os outros com a consciência de que todos somos diferentes. Saibamos que somos hoje o resultado das nossas próprias ações. A prática da tolerância conduz-nos ao exercício da paciência e da indulgência. Indulgência significa precisamente ato de perdoar os erros dos outros. Da mesma forma que nós gostamos que também nos perdoem os nossos erros, porque todos nós erramos, uns mais, outros menos, mas nós estamos num mundo de provas e expiações, não somos perfeitos, e como não somos perfeitos, o erro está dentro de nós e facilmente sai de nós e vai contaminar e vai prejudicar o outro. Por isso, temos de ser condescendentes para os erros dos outros, pedindo também que os outros sejam condescendentes para os erros que nós vamos praticando. Aqui temos também uma outra situação de intolerância que é muito frequente nos tempos atuais. Claro que há muita intolerância nas redes sociais e há um princípio que devemos ter, é o bom senso.
No entanto, estas intolerâncias nas redes sociais gera desconforto, falta de aceitação e o orgulho emerge. Muitas vezes este orgulho emerge mais pelo clube de futebol, porque o meu clube é melhor que o teu, e acabam por normalmente criarem atritos na rivalidade clubística. Assim como também há muitas situações que eu tenho visto relativamente a religiões. Porque há pessoas que pensam que a religião deles é a única que é a verdadeira e que todas as outras são falsas. E pode provocar conflitos e confrontos pessoais. Porque podemos entrar facilmente num conflito com aquele que está do outro lado, porque discordamos e ele não aceita que discordemos, e depois os confrontos acabam por se repetir, não apenas naquele contexto em que nós discordamos, mas noutros contextos de outras publicações. E então, como evitá-los? Ora bem, primeiro que tudo, ter bom senso. Se por acaso vê que o bom senso não impera, é preferível remeter-se ao silêncio. Não revidar uma provocação com outra provocação. Evitar a ofensa, a calúnia e nunca fomentar ódios. E no capítulo 9, número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala-nos da afabilidade e a doçura. E diz-nos que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua mansuetude. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmentem jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que pode enganar aos homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. E ainda no Evangelho, no capítulo 10, número 10, o argueiro e a trave no olho, diz-nos que um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros antes de ver o que está em nós. Para julgarmos a si mesmo, é necessário olharmos em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? É uma pergunta muito pertinente e que todos nós devíamos fazer com alguma frequência, sobretudo quando achamos que erramos. E muitas vezes nós, se pensássemos o que é que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço, talvez seja um primeiro passo para modificarmos um pouco o nosso comportamento. Porque muitas vezes nós vemos o erro do outro e não vemos os erros que estão em nós. E também no capítulo 10, no número 9, diz-nos: porque vedes uma palha no olho do vosso irmão e não vedes uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: deixa-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podeis tirar a palha do olho do vosso irmão. Pois é, vemos facilmente os defeitos nos outros, e os defeitos que vemos nos outros aumentam sempre em proporção com a nossa inferioridade. Quanto mais inferiores nós formos, mais facilmente encontramos defeito nos outros. E ainda no Evangelho, no capítulo 10, número 18, diz-nos: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta
e irrita. É uma questão do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Ele diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência quer dizer, precisamente, querer bem ao outro, querer bem a todos, mas é também querer bem aos outros com respeito, com humildade, não nos colocarmos nunca num pedestal onde possamos eventualmente olhar para o outro com benevolência, mas dizer: eu não faço como ele. Porquê? A benevolência é nós aceitarmos também as nossas fraquezas. E como nós somos fracos, temos de olhar para o outro com carinho, com o mesmo carinho que nós gostávamos que olhassem para nós também. Como desenvolver a tolerância? Primeiro, treinar a empatia. Como já falámos há pedaço precisamente do que era a empatia. Depois, temos também de reconhecer que não somos donos da verdade nem do conhecimento. Por isso, isto implica ter humildade suficiente para reconhecer as nossas limitações. Nós não somos donos da verdade nem do conhecimento. E muitas vezes o outro pode eventualmente ter a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e às vezes até sobre a mesma coisa, mas vista de ângulos diferentes, de prisma diferentes. Outra forma é reconhecermos que somos falíveis. Todos nós erramos, uns mais, outros menos, mas o erro está em nós. Estamos dentro de um mundo de provas e expiações, não somos perfeitos. E ao falar do erro, lembrei-me precisamente de uma situação que ocorreu no tempo de Jesus. É-lhe apresentada pela multidão uma mulher acusada de adultério e a população queria lapidá-la. Jesus olhou a mulher, olhou a população e acabou por lhes dizer que aquele que estivesse sem nunca ter errado, que atirasse a primeira pedra. Também diz o Evangelho que, paulatinamente, todos foram afastando, a começar pelos mais velhos. Por isso, temos de ser tolerantes, e ser tolerante é ter a noção da nossa imperfeição, por vezes maior que a dos outros. Entretanto, estamos prestes a terminar e vamos agora. E esta foi a biografia que utilizei para este trabalho. Obrigado a todos pela vossa atenção. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Maria. E eis que estou convosco todos os dias.